Aqui é o Sérgio Teixeira Júnior e esse é o boletim diário do Reset, direto de Belém. Hoje é quinta-feira, 20 de novembro, penúltimo dia da COP, teoricamente. Ontem foi mais um dia de muita espera e pouca notícia concreta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve aqui na COP e se reuniu com ministros e negociadores. A Alemanha fez o Pix da GAF, se comprometeu a investir 1 bilhão de euros no TFFF. A gente vai te contar que essa não foi a primeira bola fora do Friedrich Merz, o primeiro-ministro alemão. E os cientistas mandam um alerta para os negociadores. Eu tô gravando esse episódio na manhã de quinta e ainda não saiu uma nova versão do texto da decisão mutirão que fala do mapa do caminho para abandonar os combustíveis fósseis. Na verdade, ela pode falar do mapa, ou do roadmap, como dizem em inglês. Ainda não se sabe se essa ideia vai colar. Eu expliquei o que ela significa no boletim de ontem. Eu recomendo que você ouça. O que a gente sempre soube e que não mudou é que tem grandes produtores de petróleo que são contra qualquer menção a uma eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Só que o assunto é um pouco mais complicado que isso. A gente não está falando só da Arábia Saudita. Não é só esse país que vai precisar se reinventar no mundo sem carbono. Aliás, os sauditas já começaram a fazer isso. Só que tem vários outros que dependem ainda mais do petróleo. No Iraque, por exemplo, quase 90% da arrecadação do governo vem da venda de petróleo. E tem uns outros que não são grandes exportadores de combustíveis fósseis, mas queimam muito carvão para gerar eletricidade. A África do Sul e a Indonésia são duas economias de renda média que vão precisar de ajuda e de tempo para fechar suas usinas termoelétricas e trocar tudo por solar ou eólica. O Lula falou disso numa aparição na noite de ontem. Vamos ouvir. E é por isso que nós colocamos a questão do mapa do caminho. Ora, porque é preciso a gente mostrar para a sociedade que nós queremos, sem impor nada a ninguém, sem determinar o prazo, que cada país seja dono de determinar as coisas que ele pode fazer dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades. Mas que nós estamos falando sério. É preciso que a gente diminua a emissão de gás de efeito estufa. E se o combustível fóssil é uma coisa que emite muito gases, nós precisamos começar a pensar como viver sem combustível fóssil e construir a forma de como viver. E falo isso muito à vontade, porque sou de um país que tem petróleo, sou de um país que extrai 5 milhões de barris de petróleo por dia, mas também sou do país que mais utiliza etanol misturado na gasolina. Sou de um país que produz muito biodiesel e o nosso biodiesel já contém 15% de biodiesel misturado. Sou de um país que tem 87% da sua energia elétrica limpa e eu quero que todos tenham. E para isso os países pobres têm que ser ajudados pelos países ricos. Os países ricos podem ajudar a transição energética africana, a produção de biocombustível, a produção de eólica, de solar. Tudo, tá? Não é apenas um pouco de dinheiro, é transferência de tecnologia, de conhecimento. É ajudar os países a dar um salto de qualidade. Infelizmente, essa transição não vai acontecer com a velocidade que a gente precisa. Os cientistas estão falando isso faz muito tempo. Ontem, vários dos principais pesquisadores de clima do mundo entregaram para os negociadores um documento falando dessa urgência. A gente conversou com a Thelma Krug, que é uma das maiores autoridades do mundo nesse assunto, sobre essa transição e sobre como ela deveria ser conduzida. Se nós formos olhar sob o ponto de vista da ciência, essa eliminação do uso de combustíveis fósseis teria que acontecer até 2050. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer para todos os países. Até porque tem muitas diferenças, né? Alguns países são altamente dependentes de combustíveis fósseis, até para as suas economias. Então, se nós pudéssemos ter um mapa do caminho de como é que os países estão imaginando, não como meta, vai ser muito difícil aceitarem metas. Essas metas já existem, é 2050 na ciência. Mas puderem dizer como é que estariam se preparando para ir reduzindo essa dependência do combustível fóssil. E até a eliminação disso, ou quase eliminação disso, já seria um grande avanço. Até porque alguns países talvez conseguissem fazer isso mais rápido e compensassem outros que não têm essa capacidade. Então, eu acho que existem, sim, maneiras da gente poder ajudar, existir essa cooperação
internacional que a gente tanto fala e encontrar esses mecanismos de ir compensando um com o outro. Não é a maneira ideal, todos deveríamos fazer o phase-out mesmo, né? Seja eliminar, mas é uma coisa que a gente tem que pensar na realidade. É uma questão difícil e é uma questão que eu acho que a gente tem que levar de uma forma persistente, contínua, não pode deixar morrer. E eu não quero matar ela aqui. E matar significaria talvez você puxar alguns países que dependem desses combustíveis fósseis a assumir uma coisa que eles não querem. Aí você mata. E eu acho que isso não é o caminho. Forçar demais a barra. Forçar demais a barra, aí você trava. Eu prefiro que a gente seja cauteloso e a gente vá construindo isso em cada COP, vendo essas coisas amadurecerem, do que matar essa discussão que não vai nos levar a lugar nenhum. Um pouco antes da fala do presidente, a Marina Silva anunciou que a Alemanha se comprometeu a investir 1 bilhão de euros no TFFF, que é o Fundo de Florestas, lançado pelo Brasil faz 2 semanas. Ela confirmou uma notícia que o Reset tinha publicado em primeira mão. Os alemães já tinham dito que iam fazer esse aporte, mas não tem como a gente suspeitar que tudo aconteceu mais rápido depois do fora que o Friedrich Merz, o primeiro-ministro da Alemanha, deu quando disse que estava feliz de ter ido embora de Belém. A Melina Costa, do Economia do Futuro, mora em Berlim e conhece bem essa peça. Ela conta que não foi a primeira gafe do chanceler. Sérgio, essa declaração sobre Belém não foi a única gafe recente do chanceler alemão. Antes disso, o alvo tinham sido as próprias cidades alemãs. Deixa eu explicar. Faz mais de um mês que Friedrich Merz está envolvido em outra crise por causa de outra declaração polêmica. Numa visita a Potsdam, perto de Berlim, ele falou para jornalistas sobre mudanças na política de imigração. Um pouco de contexto. Depois da guerra na Síria, a Alemanha, na época sob gestão Merkel, adotou uma política de portas abertas. Nos anos subsequentes, o número de imigrantes, muitos deles de culturas muito diferentes da alemã, aumentou drasticamente e isso causou bastante ressentimento. É o que explica, em grande parte, o atual crescimento do partido de extrema-direita. Ok, de volta para esse evento lá em Potsdam. Merz falava do número menor de novos imigrantes e disse, entre aspas, mas nós ainda temos esse problema de paisagem urbana, fecha aspas. Mais tarde, ele disse que estava se referindo especificamente a pessoas sem direito de residência, que não trabalham, que não seguem as regras, e não imigrantes em geral. Mas o estrago estava feito. A declaração foi interpretada como racista, gerou protestos em várias cidades. Em Berlim, teve mais de 2.000 pessoas nas ruas. Bom, ele nem se recuperou dessa crise e agora aconteceu de novo. Merz disse que a Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo e que as pessoas ficaram felizes em sair do lugar onde elas estavam, Belém no caso, e voltar para a Alemanha. Mais tarde, o porta-voz do governo alemão explicou que Merz não quis fazer uma declaração depreciativa e que Merz expressou a vontade de voltar para casa com a delegação cansada depois de uma viagem com uma agenda intensa. É interessante, Sérgio, entender em que contexto Merz fez essa declaração sobre Belém. Ele estava falando no Congresso Alemão do Comércio para dirigentes do varejo e para a indústria de bens de consumo. Se imigração é um dos grandes temas da Alemanha, o outro é economia. A Alemanha não cresce já faz 6 anos e Merz foi eleito com um mandato para resolver essas duas coisas. Não só ele está encontrando dificuldades tremendas em ambas essas frentes, como agora ele tem outras crises para enfrentar, geradas pela própria retórica. A falta de diplomacia de Merz e como isso pode prejudicar o governo dele e a própria Alemanha é um dos principais temas por aqui. Por enquanto é isso. A gente está aqui em Belém esperando as próximas novidades. Deve acontecer uma sessão plenária hoje à tarde para aprovar alguns documentos da COP, mas a gente ainda não sabe quais deles. Fica ligado no Reset e nas nossas redes sociais que a gente vai contar tudo por lá. E amanhã a gente volta com mais um boletim. Esse boletim diário é uma edição especial do Carbono Zero e é produzido pela equipe do Reset. Acesse o nosso site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. A Vanessa Haddad é a publisher do Reset. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou o editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano e a Clarissa Freiberger são os repórteres. A Ana Paula Alfano é editora de conteúdos de marca e a Letícia Frazão é líder de marketing e experiência do cliente. A arte é do Rogério Testa e a edição do podcast é do Rafael Lana. A gente se vê de novo amanhã.